O mercado financeiro, o mercado de day trade tem mudado muito nos últimos anos, e se você não se atualizar, continuar usando aquele setupzinho defasado que você aprendeu alguns anos atrás, ou que não funciona tão bem, porque ele não contém estruturas que são atemporais, ou seja, eles conseguem sobreviver ao longo dos anos, você muito provavelmente vai ter dificuldade para ganhar dinheiro no day trade nos próximos anos, ou até mesmo agora em 2023. Eu vou te falar no vídeo de hoje quais são essas estruturas atemporais que são utilizadas por traders que são chamados de traders estrategistas para dominar o mercado, e independente de qual época, se é volatilidade, se é pouca volatilidade, se é eleição, seja lá o que for, para conseguir ganhar dinheiro de maneira consistente neste mercado, fechou? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da websérie 10 anos em 1. Fala rapaziada, Paulinho Lima na área para te mostrar 3 estruturas básicas que vão sobrepor qualquer setup. Eu não estou aqui para te falar que você precisa utilizar o meu modelo operacional, que você precisa muitas vezes comprar quando está caindo, mais barato. Você pode continuar usando tudo que você quiser, só que eu preciso só te contar uma história antes. Eu comecei no mercado já tem 10, quase 11 anos. Nessa época, o mercado era de um jeito, ele se movimentava menos, o dólar era próximo a R$3, R$2. Se você tirar ali uma variação, o dólar se movia 10, 15, 20 pontos durante um dia. Hoje, se movimenta 70, 90, 100. Muitos amigos meus que vieram ao longo dos anos fazendo day trade, eles não conseguiram se adaptar e foram tirados do mercado. Por quê? Porque o sistema dele não era atemporal. E eu, por uma ironia do destino, eu fui desenvolvendo ao longo dos anos um sistema que foi atemporal. E aí eu aprendi com isso que não só o sistema que eu desenvolvi podia ser, e sim o de outras pessoas, desde que elas aplicassem uma metodologia que transforma qualquer setup em atemporal, ou seja, ele consegue sobreviver ao longo dos anos. Esse meu que eu estou te contando, ele é chamado e conhecido na internet como Just, mas você não necessariamente precisa se adaptar ao Just. Você pode continuar usando o seu setup de candles, de fluxo, etc. Ao longo da minha caminhada, eu também me deparei com fluxo, que foi uma coisa que naquela época fazia muito sentido. Por quê? A gente operava os contratos cheios de índice dólar. Então, o contrato cheio tinha um valor expressivo muito maior, um valor financeiro muito maior. Por quê? Um contrato cheio são 5 lotes, cada lote são $50 mil, ou seja, você só podia operar de 250 em 250 mil. É muita grana. E os institucionais todos operavam por lá, né? Então o que significava que assim, era mais fácil você identificar quando um institucional estava abrindo posição ou fechando e tentar surfar junto com ele. Eu conheci também várias pessoas que usavam fluxo e não conseguem usar hoje mais. Por quê? Porque o fluxo mudou. Entrou muito robô no mercado, os institucionais hoje não operam tanto pelo contrato cheio, ele perdeu liquidez, veio todo mundo para o mini, ou boa parte da liquidez veio para o mini, e é praticamente impossível se ler fluxo através das mesmas estruturas que eram usadas lá em 2015, 2016. Não tem como mais você ficar ali tentando localizar player, porque o tanto de robô que tem dificultou bastante. Então muitas pessoas, mais uma vez, saíram do mercado e muitas pessoas que continuam tiveram que se adaptar. E qual foi então a filosofia que eu identifiquei que ela consegue ser transpor, né, tempos de mercado? No caso do fluxo, é muito complicado você analisar fluxo de ordens através do mesmo jeito que você fazia. No caso do gráfico, ele se mantém o mesmo padrão. Talvez mais volátil, um candle que há, sei lá, 5 anos atrás ia ter 30 pontos de movimentação, hoje ele tem, sei lá, 60 pontos de movimentação, eu falo de índice, dobrou. Agora, se você começa a aplicar, independente do seu método, que é o fluxo, ou o gráfico, ou o tape reading, ou seja lá o que você quer, risco e frequência, que são outros 2 aliados que eu ensino para as pessoas aqui nesse canal, que são o quê? Você entender que você não está aqui nesse mundo, nesse universo, para ser um cara que adivinha o que vai acontecer no mercado. Você está aqui para ser um cara que, se aconteceu o que você esperava, você ganha muito. Se não aconteceu o que você esperava, você perde pouco. Assim você começa a se tornar um cara estrategista. Você é um trader estrategista. Você é um cara que entende de risco e sabe se posicionar com estratégia. Diferentemente do que a maior parte das pessoas e dos traders que tem por aí que não conseguem ganhar dinheiro, porque eles estão preocupados em acertar
o próximo trade, em ter razão no próximo trade, em descobrir que o candle que eles operam é o candle que mais acerta. Um cara, quando ele deixa de ser esse comum e começa a ser um trader estrategista, ele não tá mais nem aí se o próximo trade dele vai ser lucrativo ou no prejuízo. Já te mostrei isso nos vídeos anteriores. O cara sabe se posicionar, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer. Ele não tem medo, ele não treme ao apertar o botão. Se ele opera por candle, apareceu lá o candle de alta na onda 3, seja lá o que for, ele põe lá, pum, eu compro aqui, meu risco é aqui, meu retorno é aqui. Por quê? Ele sabe exatamente que se ele repetir esse padrão por mais 15, 20, 30, 40, 50 vezes, ele vai ser lucrativo. Aí ele bate no peito e fala assim, eu sou um trader estrategista. Você é um cara estrategista ou você ainda é um cara comum? Eu tô te perguntando isso porque muito do que a gente faz é aquilo que a gente tem vontade de ser. Por exemplo, quando eu comecei no mercado financeiro, eu queria ser um trader, tá? Porque era o que eu conhecia, eu não tinha outra referência. Pô, eu queria ser um trader. Depois surgiu a necessidade de que eu quisesse ser um trader diferente dos demais. Eu olhava assim, cara, todos esses caras perdem dinheiro. Ou a maior parte desses caras perdem dinheiro. Eu quero ser igual aos que ganham. E aí eu começava a olhar e falava assim, o que os que ganham faz? O que eles fazem? Eles têm estratégia. Pô, então vamos chamar esses caras de trader estrategista? Vamos. Eu quero ser um trader estrategista, porque eu quero ter estratégia. Não estratégia de como comprar ou como vender. Isso é a galera que faz lá, os traders comum. Entendeu? Aqueles caras de lá. Eu quero ser um cara que sabe se posicionar. Eu não quero ter medo de dúvida de se a minha próxima operação eu vou fazer ou não. Eu não quero ficar lá em sala de análise para perguntar, nossa, será que eu compro? Será que eu vendo? Será que tem um... Não. É aqui, ó. Meu setup é assim, assim, assim. Eu vou repetir isso até o final do ano. Sabe por quê? Porque eu tenho a confiança e saber que eu sou lucrativo, porque eu tenho um setup, eu tenho um risco, eu tenho uma frequência, eu tenho uma composição de coisas, eu tenho uma engrenagem funcionando que me deixa trabalhar igual um profissional. Um estrategista de risco e não um cara comum que aprendeu lá, a velhinha cruza com o negócio, eu compro, eu vendo. Assim você deixa de ser 90, 95% das pessoas e começa a entrar num grupo fechado que a gente chamou de estrategista, que é o quê? Nada mais, nada menos que você aprender a se posicionar. E não ter medo, não ter dúvida, não ter aquela coisa de cancelar stop para fazer preço médio, para poder salvar uma operação. Igual já vi diversas vezes as pessoas falando, salvei o trade. Um estrategista não salva trade. Sabe por que ele não salva trade? Porque ele fecha mês positivo, ele é consistente, ele é constante, ele é pra frente sempre. Não tem medo de falar que errou. Porque tem uma frase do Michael Jordan que eu já repeti várias vezes. Errou muito e é por isso que ele é um sucesso. As pessoas que quebram no mercado financeiro são as que têm medo de falar que erram. Erro não te faz perdedor de dinheiro. O que te faz perdedor de dinheiro é não admitir que você erra, porque numa dessas você quebra. Então presta atenção, porque o que a gente vai esperar de 2023? As pessoas ficam, né? Pô, o que eu vou fazer? Você vai ter que adaptar essa estrutura simples, que é a temporal, que vai durar para 23, para 24, para 25, que é o quê? Independente da forma como você opera, você precisa incorporar risco e frequência. Que é o quê? Frequência. Quantas vezes você vai fazer trade amanhã? Ah, Paulinho, quantas entradas der? Não. Você tem que saber. Porque se você tem risco e tem frequência, você consegue ter previsibilidade de ganhos. Pô, eu vou fazer 50 trades daqui pro final do mês. Desses 50 trades, eu acertei quantos? Errei quantos? Quanto que deu? Você começa a bater tudo. Moral da história? Estrategista. Se não, vai ficar junto com os caras patinando na roda gigante. Eu espero que eu tenha te ajudado e contribuído nesse vídeo a te colocar no rumo certo, na frequência certa, com um único objetivo, fazer com que você ganhe dinheiro no day trade. Todos os links úteis estão na descrição desse vídeo. Eu te vejo... deixa seu like, se inscreve nesse canal. Eu te vejo amanhã. Tchau!